começando outro programa Café com a Câmara. O assunto de hoje é: pode ser feito uso capião por arbitragem? E quem está aqui como entrevistada é a doutora Débora. Ela é presidente da AMAR. Boa noite, Patrícia. Muito obrigada de estar aqui participando aí do Café com a Câmara. É uma honra, principalmente porque a gente tem uma oportunidade de poder contribuir aí, né, com um pouquinho da nossa experiência, com quem está ouvindo a gente pela primeira vez ou que quer buscar um pouquinho mais de informação. Meu nome é Débora Dietrich e eu sou presidente da AMAR, que é a Associação dos Mediadores e Arbitralistas e demais profissionais de resoluções de conflitos do Estado de São Paulo. Lembrando que existe a AMAR-DF também. E hoje eu tenho atuado aí mais como prestadora de serviço aí em algumas câmaras, como arbitralista e também como mediadora, né? Porque nada melhor do que os métodos adequados de soluções de conflitos, né, Patrícia? Vamos deixar o Poder Judiciário lá para o final da linha. Então, vamos buscar mais rápido. O que a gente tem aí de mais célere e eficaz e com segurança jurídica, porque está tudo previsto em legislação federal, né? Entrando um pouco no assunto que a gente está conversando hoje, qual a posição da AMAR hoje e a tua posição sobre o uso capião ser feito por arbitragem? Olha, eu acho super válido, porque a gente está falando de direito patrimonial disponível. Então, principalmente a questão da uso capião móvel, né? Desculpa eu te cortar, mas assim, o primeiro requisito, porque a arbitragem ela é um pouquinho diferente dos processos judiciários, né? O primeiro requisito é que seja direito patrimonial disponível. Então, o uso capião estaria ok, né? Sim, estaria ok. Principalmente se a gente estiver falando de objeto de bens móveis, né? Como, por exemplo, um carro, que hoje você pode fazer um uso capião dele. E o que é importante, o que eu acho que ainda está faltando para a sociedade brasileira é o conhecimento, é ter acesso a essas informações, porque, infelizmente, Patrícia, às vezes a gente recebe advogados, colegas nossos que não são recém-formados, e eles desconhecem a lei de arbitragem, não sabem como funciona, quais são os procedimentos, e é muito natural que a gente, como ser humano, a gente tenha medo do desconhecido, a gente desconfie, né, se sinta inseguro. Então, a partir do momento que você busca conhecimento, sabe que funciona, que dá um registro de uma uso capião feita pela arbitragem, principalmente nessa questão aí de bens móveis, não tem por que você bater as portas do judiciário se você tem um método adequado para solucionar esse conflito, que é legal, é seguro, muito mais eficaz e comparado com o tempo que você vai demandar no judiciário, o custo fica infinitamente menor. Então, a AMAR a gente tem promovido aí, a gente está numa estruturação para promover aí uma divulgação com cartórios, com advogados, contadores, né, psicólogos, médicos, dentistas, engenheiros, construtoras, condomínios. Então, são várias vertentes dentro da vida de um ser humano que ele não precisa de bater tudo na porta do judiciário. Com certeza. Resolver. E a arbitragem é um deles. E, Débora, falando de bens móveis, a gente pensa no carro, uma moto, mas também poderia ser joias, poderiam ser ações, bônus, precatórios, quer dizer, tudo que for um bem patrimonial que ele possa disponível. Ele pode ser feito a uso capião dele, na arbitragem. Eu acho que poucas pessoas conhecem
Eu acho que tem algumas pessoas que não sabem até que pode ser feito o uso capião de bem móvel, né? Exato. E quanto Imagina falar mais que por ainda arbitragem. para arbitragem. Então, assim, às vezes eles falam, será que eu estou na Noruega, na Suécia, né? Não, tem uma legislação muito boa nossa no Brasil, graças a Deus, desde 96, que está aí. É que, às vezes, as pessoas não buscam informação. E é o que a gente está buscando aqui nesse momento, né? Que essas informações cheguem até essas pessoas. E voltando agora um pouco ao uso capião de imóveis, quando às vezes o cartório de imóveis diz que não é possível, como já existe a possibilidade de se fazer uso capião extrajudicial, a arbitragem nada mais é que extrajudicial, então não poderia o cartório de imóveis rejeitar o uso capião só por ele ser por arbitragem. É porque a gente vem de uma cultura, Patrícia, assim, principalmente daquela época da fase do período militar que o Brasil viveu, que as pessoas elas ficaram muito dependentes do Estado, né? E eu sou muito adepta da presença mínima do Estado, o Estado mínimo, um mínimo de interferência na vida do particular. Eu acredito que o Estado está ali mais para regular. Tem a lei, regulou, então, deixa os particulares trabalharem. Mas ainda a gente carrega muito essa cultura de que tudo eu preciso que seja uma chancela de um juiz. Se não for, não tem validade, né? Exato. Então, assim, é uma questão ainda cultural que tem que ser feito por meio de divulgação, de campanhas. É isso que a gente está buscando fazer pela AMAR, para que essas informações cheguem e as pessoas possam tirar esse véu que cobre o olhar, né, desse entendimento ainda que está ali, sabe, muito periférico, só ali em volta de 1 metro quadrado em volta de si mesmo, né? Então, eu acho que está faltando muito isso ainda, chegar a essas informações, porque eu queria até te mencionar o artigo 31 da 9.307, que ele fala o seguinte, ele fala que a sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, e, sendo condenatória, constitui título executivo. E vamos lembrar que lá no CPC, inciso 7º, salvo engano, 515, ele equipara a sentença arbitral a uma sentença judicial, com a vantagem de que a sentença judicial ela não cabe recurso. Não tem esses infinitos recursos, né? Então, eu acho que a arbitragem não tem recurso. Não tem recurso. Então, célere, né? Então, assim, seria um problema mesmo de mais interação, de mais compreensão, e até eu vejo como uma função social, né, que o oficial de um cartório de registros de imóveis tem, e que deveria ser uma interação muito mais flexível, né? Sim, e olha, que eu vou te falar que às vezes o advogado ele tem que ir lá no cartório, presencialmente, sentar, conversar com aquela primeira pessoa que está recebendo, procurar o chefe ali, explicar, mostrar. Porque eu estou te falando, às vezes tem advogado que não conhece isso, né? E as pessoas ali no cartório, com todo respeito, eles desenvolvem um trabalho essencial de uma função social muito relevante para a sociedade, mas eu acredito que eles acabam ficando naquela cartilha no mecânico, isso pode, não pode, né? Como se fosse um rol taxativo, e na verdade a questão aí é um pouco mais ampla. E, Débora, quando a gente fala de territorialidade, a gente já teve alguns problemas com alguns cartórios que eles também não compreendem a territorialidade da arbitragem. Inclusive, existem arbitragens internacionais, quer dizer, você pode estar em São Paulo e o cliente na China e o outro na Inglaterra, né? Então, você poderia comentar um pouquinho dessa territorialidade? Olha, o que eu acho assim, né? Se você está falando de
Eu acho que a única coisa que se abrangeria aí, que a gente teria que respeitar a questão da competência territorial, seria no momento de você fazer o registro de uma uso capião ou de uma adjudicação compulsória, que aí você tem que respeitar o local do imóvel que compete àquele registro de imóveis competente conforme o local, que é o Rei Seata, né, que é o real local da situação. Então, é a única competência que eu vejo. Agora, a sentença, o imóvel ele pode ser aqui em São Paulo, mas a sentença ela pode ter sido proferida lá em Manaus, porque as partes estavam lá. Não significa Exato. que a sentença ela tenha que estar aqui na mesma competência territorial do imóvel. Não, não tem. Até porque quando as partes elas fazem lá o compromisso arbitral ou a cláusula arbitral, elas vão nomear ali uma câmara. Essa câmara ela pode ser a nível nacional ou até uma câmara a nível internacional. Hoje em dia, Exato. vamos lá, a gente tem os Shopees aí da vida, né? Que você compra uma roupa que vem lá da China e você recebe aqui. E se você tiver Um uma conflito. questão, você não vai fazer isso porque a sede da empresa está fora do país? Não, né? Então, vai ter que mover o processo lá na China. Não teria cabimento, né? Então, aí a gente vai nesse exemplo, a gente segue as regras lá do CDC, mas não existe essa competência, porque se existisse, ela teria que estar prevista na Lei 9.307. E não está. Não, não está. Eu acho que essa competência acaba ficando um pouco confusa, porque eles querem aplicar as regras do CPC dentro do processo de arbitragem, ali, ipsis literis, e não é assim que funciona. Exato. Eu queria que você deixasse uma mensagem da Mar para a parte de cartórios, como que a gente poderia chegar num melhor entendimento, talvez uma solução seria a Mar conseguir dar alguns cursos ou palestras de atualização, não sei, mas as câmaras mais ativas com a parte de imóveis, ela tem tido muitos problemas. A gente tem muitos colegas que têm reclamado muito essa parte de contato com os registros, né, de imóveis. O que a gente recomenda, a primeira coisa, é para que a Câmara ela venha e se associe com a MAR. Porque a associação a gente precisa de unir e ter forças. Enquanto maior o número de câmaras de associados, isso a gente vai fazer um corpo mais robusto. Uhum. Segunda coisa que a gente recomenda, a Câmara estando associada, ela pode comunicar isso à MAR, e a MAR vai encaminhar um ofício pela associação questionando isso diretamente àquele oficial do registro de imóveis. Isso como uma questão ali diretamente no caso concreto. E numa questão de um pouco mais ampla, eu acredito que eu vou direcionar isso para a diretoria dos MASCs, que hoje é a doutora Margarete Saltorato, para que ela possa começar a promover alguns eventos, algumas palestras, para que a gente possa levar isso, ou até uma cartilha, e levar isso para todos os cartórios aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, né, interior, para que eles tenham acesso a essas informações. Que eu acho isso importante, né? É a gente divulgar como é feito o nosso trabalho, eles entenderem, uma vez compreendido, vai ser respeitado, e vai ser cumprido, e vai ser observado. Exato, seria muito bom. Débora, você quer deixar algum recado a mais? A gente pode encerrar? Olha, a gente pode encerrar com o meu agradecimento, parabenizando você, Patrícia, aí, com todo esse trabalho que você tem feito, tem divulgado muito aí a questão da mediação e da arbitragem, e deixando aqui o nosso convite para que as pessoas venham se associar a mar-sp.org.br. Façam contato conosco, venham somar conosco, e vamos aí abrir cada vez mais fortalecer esse mercado de trabalho que é da arbitragem. Tá bom, então. Muito obrigada, Débora. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.